Boa tarde, chegou o nosso momento. A partir de agora, para todo o Brasil, o programa A Vida em Foco, ao vivo, via satélite, canal digital aberto, também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Começando esse pós-feriado, dia 2 de maio, terça-feira, para falar sobre saúde e autoestima juntos. Você vai ver que esse nosso primeiro assunto interfere até na propensão à depressão. E é uma cirurgia que pode ser feita e corrigir as orelhas, a otoplastia, se você ainda não ouviu falar. Quem vai explicar mais pra gente é a doutora Caroline Beal, que já está aqui e vai nos dar os detalhes que são necessários para você tirar as suas dúvidas. Nós também vamos conhecer um pouco da trajetória de um grande escritor brasileiro, que também é professor universitário, crítico literário, Dr. Miguel Santos Neto, que vai também trazer um pouco de uma história recente que ele traz aqui no um de seus novos livros. E vamos falar sobre a poliomielite, que é uma doença que pode ter graves sequelas e que podemos fazer algo para preveni-la. Então fique conosco, está começando o programa A Vida em Foco. Sabe por que eu disse para você que esse nosso primeiro assunto tem a ver com autoestima? Bom, é uma das cirurgias mais procuradas no Brasil. Cerca de 30% das pessoas que têm alguma... não sei se deficiência é o nome certo, mas a anatomia da orelha é um pouco diferente e acaba sendo motivo de bullying nas crianças, nos jovens, e por isso que sim, está relacionado diretamente com a autoestima. E interessante também a gente saber que tem alguns dados que relacionam a uma queda, inclusive da depressão, não é? Doutora Caroline Beal, seja bem-vinda, otorrinolaringologista e especialista na saúde da família também, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar participando aqui de novo. Obrigada pelo convite. Sim, ela é uma cirurgia que nos ajuda também na autoestima, em questão do bullying na escola, tá? Por isso que quanto antes feita, melhor. Evita problemas maiores no futuro, com certeza. Geralmente essa cirurgia, ela pode ser feita já logo na criança ao nascer. Ela é, digamos, esse problema ele já aparece logo na infância ou não? Ele pode ser corrigido ao longo da idade e aí você diria um momento ideal para fazer essa cirurgia? Perfeito. Para todo mundo entender em casa, então a autoplastia, acaba sendo um nome um pouco difícil às vezes, é a cirurgia para correção da orelha de abano. Tá, esse é o nome comum. É o nome comum. E científico isso. Não, também. Isso, dentro da área médica também. É tá. Isso mesmo. É que algumas pessoas não entendem por esse nome, mas seria essa cirurgia. Tá. A criança sim já tem ali um nascimento, uma projeção, né, da orelha, mas ela é feita a partir dos 6 anos, mais ou menos. Por quê? Porque com 6 anos a orelha já está mais bem formada e principalmente a criança consegue entender a cirurgia. Porque não é simplesmente porque os pais querem corrigir. A criança precisa entender, porque vai ter alguns cuidados pós-operatórios que a gente precisa que a criança entenda para ela seguir. Precisa da interação dela. Isso, e ter um sucesso na cirurgia. Ah, legal. Bom, então, e geralmente quando se corrige mais tarde, porque nem sempre os pais levam com 6 anos. Isso pode ser um problema na autoestima dessa criança, na convivência do relacionamento. Como que você vê isso no Sim, nós temos muitos casos da transformação após a cirurgia, né? Porque as pessoas têm muito problema por causa do bullying, autoestima, problemas de relacionamento, ficam pessoas mais... tímidas, talvez. Isso mesmo. Tímidas. E elas se transformam. Até a foto do pós-operatório é incrível, porque a pessoa está tão feliz e conta tudo que vem acontecendo na vida e mudando em questão de relacionamento, no trabalho, que ela é muito importante. Eu sempre recomendo, se tiver condições, se tiver orientações para fazer criança, perfeito, melhor. Mas se não puder, ela pode ser feita em qualquer estágio da vida, cuidando as contraindicações. Tá, mas eu fiquei curiosa para saber quais são esses cuidados no pós-operatório que você falou, que até precisa da colaboração da criança. Você pode falar um pouquinho? Com certeza. Ela é uma cirurgia que a gente faz um corte atrás da orelha. Então não é uma cirurgia que deixa grandes cicatrizes. A cicatriz fica escondida atrás da orelha, não é visível, tá? Mas quando sai da cirurgia, precisa usar uma faixa por um período aproximadamente
aproximadamente de 48 horas, como se fosse um capacete na cabeça, uma touca, tá? Essa faixa é retirada pelo médico, porque ela precisa de uma compressão para a gente evitar hematomas e ajudar no pós-operatório. Depois que nós tiramos essa faixa, precisa usar aquela faixa de tenista. Tá, que daí é tipo uma tiara, assim. Isso, que a bailarina também usa, né? Essa faixa é usada por 15 dias durante 24 horas e depois usada no período da noite. Isso pode variar conforme a cirurgia, como foi, né? Durante o ato operatório, o pós-operatório, a gente tem uma certa variabilidade, mas de um modo geral é isso. E a gente precisa que a criança entenda para ela usar. Tá? Então tem essa questão. Não é só porque o pai quer. Se a autoestima da criança tá boa, não tem porque a gente mudar. Se ele é feliz com aquela orelha, né? Mas a gente vê que tem muito bullying e é uma idade que a gente consegue evitar isso ali na idade pré-escolar. Por isso que a gente fala em torno dos 6 anos, que antes eles começarem ali esse convívio escolar e ter o problema. Sim, até porque acredito que depois dessa idade é que começa mais o bullying, né? Sim. Você já teve casos, por exemplo, da criança chegar a pedir essa cirurgia por essas questões de bullying? Sim, alguns pais vêm procurar porque a criança comenta em casa que está tendo problema e que gostaria de fazer. Por incrível, né? Elas sabem que existe a cirurgia, né? Crianças tão pequenas, mas elas já sabem e os pais procuram por isso. Não é tanto uma queixa dos pais, às vezes os pais nem notam tanto. Mas a criança começa a ter problema na escola, por isso eles não procuraram ajuda antes, né? Sim. Então, não viam o problema, alteração no filho, para eles não tinha nada que lhe incomodasse, mas a criança começou a sofrer isso na escola e acabou procurando. Entendi. Tá, então você falou da recuperação. Essa faixa geralmente eles usam na escola ou não? Ficam retirados ali? Isso, por isso que precisa... Pode usar isso, eles, tranquilo. Não vai ser mais motivo de bullying, não? O que a gente orienta, assim, dependendo da situação, menina não, menina usa faixa sem problema nenhum, né? Mas o menino tem essa questão de não gostar, né? Chama atenção usar uma faixa. Então, às vezes, a gente pode fazer nas férias, ter esse cuidado. Isso pode... A gente tem que evitar um problema maior. A gente quer resolver o problema e não causar, né? É por isso que eu pergunto, porque às vezes a gente está pensando já em todo esse contexto, já para a pessoa também se programar, né? Isso. Então a gente precisa cuidar isso e a gente consegue fazer uma programação, né? Uma coisa que a gente precisa cuidar também, que não é simplesmente fazer a cirurgia, né? A gente precisa ver se a pessoa não tem contraindicações para fazer a cirurgia, né? Tem contraindicações. Então vamos supor uma pessoa que tem cicatriz hipertrófica, aquela que faz queloide, que é uma cicatriz que fica um pouquinho mais grossa, elevada. Precisamos ter um cuidado maior, às vezes a gente... Mas não impede a cirurgia, nesse caso? Não impede. A gente usa algumas medicações, ajusta de algumas formas, mas existe esse risco, então a gente precisa cuidar, né? Se a pessoa já tem outras doenças, pressão alta, diabetes, então a gente precisa cuidar dessas doenças e tratar e ajustar, porque ela é uma cirurgia que a gente considera eletiva, não é de emergência, né? Então a gente tem que o paciente estar melhor possível para nós realizarmos essa cirurgia, tá? É uma cirurgia relativamente rápida, né? Ela dura em torno de 1h30, 2 horas. Tem alta no mesmo dia, o paciente não fica internado, né? O que é bom. Então, salva as exceções, que pode ter alguma intercorrência, o paciente não fica internado. Então, é uma cirurgia tranquila? Isso, nós consideramos tranquila. Eu tenho o hábito de falar que toda cirurgia tem riscos, como a gente atravessar a rua tem riscos, né? Toda cirurgia você vai ter que assinar lá o contrato lá de risco, né? Mas ela nos é uma cirurgia tranquila. Vai ter inchaço, o resultado final demora alguns meses, por mais que quando a gente tira a faixa, ela já está numa posição que nós gostamos que fique, ainda vai estar inchada, então o resultado final demora alguns meses, mas o paciente já vê ali... já imediatamente já consegue ver um resultado. Já vê um bom resultado. É uma cirurgia que dá um retorno muito rápido, que é muito gratificante para quem faz também. Sim. Bom, 30% das cirurgias plásticas, ela é considerada uma cirurgia plástica, mas ela é realizada por um otorrino, geralmente, Isso, né? Ela é uma cirurgia estética, né? Então, ela pode ser realizada sim pelo otorrino. O otorrino faz porque a gente estuda bastante anatomia. Ela não interfere na audição, então, quem tem a projeção da orelha, porque ela pode ser por uma projeção maior da concha aqui, que é essa bolinha que a gente tem, ou essa volta que nós temos, que é a antihélice, ela pode não ser formada, ela pode ser reta. Então não interfere na audição? Não interfere na audição. Realmente, a questão dela é mais emocional,
do que física e algum problema audiológico. Tá. Essa alteração na orelha não vai interferir na audição do paciente, não. Mas o cirurgião plástico pode fazer também. Pode fazer também. Existem alguns cirurgiões plásticos que fazem. A gente sempre pede que procure um cirurgião capacitado, né? Sim. O otorrino é da área, por isso que acaba que a maioria das pessoas fazem com otorrino, mas existem muitos cirurgiões plásticos que fazem a cirurgia também. Sabe dizer se pelo SUS eles atendem essa cirurgia ou não? Ela é uma cirurgia, sim. Eu sou professora dessa área, então a gente consegue fazer muitas vezes pelo SUS por essa questão da criança vir sofrendo bullying. Então a gente consegue, se a gente consegue comprovar esse problema psicológico, que nos traria um problema maior futuramente, nós precisaria do respaldo de um psicólogo, Em algumas situações eles pedem um laudo de um psicólogo. Tá. Nem todos os pacientes a gente precisa desse laudo, mas muitos é solicitado para a gente conseguir liberar pelo SUS, mas é uma cirurgia sim realizada pelo SUS. Ah, que legal, que boa notícia. É bem importante. Sim. Porque às vezes os pais não sabem, por ser uma cirurgia plástica, o convênio acaba não liberando, é muito mais difícil o convênio liberar, tá? Algumas exceções sim, é liberado, mas o SUS cobre essa cirurgia sim. Entendi, que legal, muito bom. E algum hábito de usar boné, de usar tiara, né? Que mexa nessa orelha antes, né? Independente de cirurgia, isso pode causar essa prospecção para frente da orelha ou não? Isso é algo genético e que a criança já nasce e só dessa forma que teria a indicação para cirurgia? A criança já nasce, tá? Salvo as exceções, claro, em alguns traumas, algumas situações, né? Após alguma cirurgia, algum problema, há necessidade da gente mexer na orelha e fazer a correção, mas é uma questão que já nasce. Não é porque usou o boné virado, a criança dormiu em cima, que tem essa preocupação. As meninas é muito mais fácil a esconder, porque a menina tem o cabelo, então esconde o cabelo. Só que aquela criança que nunca fez rabo, daí vem no pós-operatório, é incrível, que a pessoa já vem com o cabelo preso, muda totalmente. O menino é um pouco mais difícil. É uma cirurgia que para criança a gente faz sob anestesia geral. Por causa que tem que ficar um tempo parada, a criança é mais difícil. Por ser criança, se for adulto, não. Conseguimos fazer com local e sedação. Eu não tenho hábito, mas pode ser feito só com local, Mas eu acho uma cirurgia muito longa para ser feito só com local. Para não mentir, eu já fiz com local na pandemia de um paciente SUS, que ele colava com super bonder. Então a gente não podia fazer nem sedação e nem podia fazer anestesia geral. E eu não quis que aquilo adiasse por mais tempo até passar a pandemia. Ele colocava super bonder na orelha para parar. Isso, ele mostrou em consulta que ele usava o super bonder e deixava no bolso. Porque às vezes soltava, ou ele saía. Adulto. Ou ele saía com uma menina e daí soltava, ele ia no banheiro e colava. Então eu disse, não vamos adiar isso, vamos fazer. Então, como a gente não podia fazer nem sedação, nem anestesia geral durante a pandemia, teve um período que nós não tínhamos material disponível, né, até. Aí eu fiz exclusivamente esse paciente só com local. Mas de um modo geral, eu faço com local e sedação para adulto, ou geral com adulto, na maioria. Sim, e criança necessariamente geral. Isso. Porque a gente faz a cirurgia, acorda e está tudo pronto, né? E o adulto também procura bastante essa cirurgia ou não? Sim, sim. Ela é uma cirurgia muito procurada e esses 30% é mais em homens. É mesmo? Por causa do cabelo, provavelmente, que você falou. Isso, a gente vê mais em homens nesse sentido. Não que necessariamente a gente faça mais em homens, não tem uma... Mas, de um modo geral, de todas as cirurgias, é uma cirurgia que o homem procura mais, tá? O homem não tem tantas outras queixas estéticas, né? Que a mulher acaba fazendo mama, nariz. O homem, ele procura bastante por causa da alteração da orelha. Interessante, viu? Aprendemos mais sobre os homens, sobre a estética e tudo. Que bom receber você aqui, viu? Sempre bem-vinda. Doutora Carol _BA tá aparecendo aí para você no Instagram. Obrigada, viu? Eu fico feliz, muito obrigada. É muito bom participar aqui com vocês. Agradeço também. Agora eu quero te convidar, porque estamos com o relógio contando as horas para sair em peregrinação. Dia 19 de junho, próximo mês, eu vou estar lá em Salvador, na Bahia, para visitar a história de Santa Dulce dos Pobres. A gente vai visitar o local onde fica a casa dela, nós vamos visitar o hospital, nós vamos visitar o santuário, vamos visitar outras diversas igrejas, Igreja do Bonfim, Igreja dos Pretos, são várias as igrejas que estão no nosso roteiro, para que você possa ter essa experiência de fé, de peregrinar lá na nossa capital baiana, essa cidade lindíssima que você certamente, se já conhece, vai conhecer com um novo olhar
E se ainda não conhece, assim como eu, vai conseguir olhar do olhar de fé que nós vamos te mostrar. O telefone está aí para você, 41 999650377. O telefone da Libermundo. Aproveite esses últimos dias para você se programar financeiramente, com férias, com filhos, se vai levar junto, pode trazer que a gente vai estar todo mundo em família ali, tá bom? A gente vai para um intervalo e na volta nós vamos falar sobre poliomielite e também vamos receber aqui um grande escritor brasileiro que você vai gostar de conhecer a história e também um pouco do livro que ele trouxe para nós, Inventar um Avô. Eu volto já. Sábado. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender as mãos. Tudo posso, aquele que me fortalece. Berço de flores da Cunha e de Borges de Menezes. Chuva de graça, chuva de graça, Um episódio especial com os melhores momentos do Vozes. Sábado, às 9 da noite. Só aqui na TV Evangelizar. É uma imensa variedade de tecidos para patchwork. São mais de 5.000 estampas de diversas coleções e as melhores marcas. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armarinhosnodari.com.br. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora sofre com alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Começando a programação especial em honra a Nossa Senhora de Fátima, a TV Evangelizar te convida a atender ao pedido que a mãe fez quando apareceu aos pastorinhos, rezar o terço pela paz no mundo. Terço das Mulheres, Colo de Mãe, direto da paróquia São Pedro Apóstolo, em Itaperuçu, no Paraná. Dia 10, 8 da noite, ao vivo para todo o Brasil, aqui na TV Evangelizar. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco nesta terça-feira, 2 de maio. Nesse momento, eu quero te convidar a degustar esse bate-papo que nós vamos ter com um grande escritor brasileiro. Além de escritor, ele é professor universitário, ele é um crítico literário brasileiro e tem vários livros, mais de 30 livros escritos. E ele veio para falar sobre este último livro, Inventar um Avô, onde foi necessário um trabalho de muita pesquisa de campo. Lá na região de São Paulo, ele precisou pesquisar também os documentos que ocorreram durante o século XX, as migrações de mais de 700 mil espanhóis. E eu quero ler um trechinho desse livro para você entender o que é que vamos conversar a partir de agora, tá? Preventivamente, haviam decidido não me ver partir. Não guardar memória deste momento era uma forma de fingir que ele não existiu. Nunca, em todos os anos de minha longa vida, um de meus filhos deixou esta casa.
nossa mãe diria com uma convicção que suplantaria os fatos. Por isso, o recuo era compreensível. Meu quarto permaneceria fechado até a volta. E quando eles pensassem em mim, me imaginariam lá, trancado, cuidando de minhas coisas, fazendo as leituras eternas. Me chamou muita atenção já esse trechinho aqui, viu? Por isso que eu quis compartilhar com você para fazer a abertura, dar as boas-vindas ao escritor, Dr. Miguel Sanches Neto. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Carol, é um prazer muito grande estar aqui, principalmente falando de literatura. Sim, achei muito interessante os títulos dos seus livros, né? Alguns que estão mencionados aqui. Esse é Inventar um Avô. Pelo que eu vi, muita pesquisa de campo, mas tem um pouco de realidade aqui nessa história, não é? Conta um pouco pra gente. Então, Carol, o que acontece com a minha família? Eu sou a terceira geração de um avô espanhol que chegou ao Brasil em 1912. E numa terceira geração, você teria informações sobre os teus antepassados, onde eles nasceram, em que cidades eles viveram, onde estão enterrados. Mas como a minha família era uma família de analfabetos, de agricultores analfabetos, olha só, toda essa história ela desapareceu em 2 gerações. Nossa. Então, apenas em 2 gerações, nós perdemos todas as referências familiares. Nossa. Então, eu não sei em que cidade meu avô nasceu, meu avô espanhol, eu não sei em que cidade no interior de São Paulo ele está enterrado. Enfim, o analfabetismo, a falta de uma linguagem fez com que desaparecesse toda uma geração que nos antecedeu. Por conta dessa ausência é que eu escrevi esse livro na tentativa de criar um pouco a história desse avô espanhol que chegou ao Brasil em 1912 e morreu, não sabe-se quando, mais ou menos na final da década de 30, no interior de São Paulo. Nossa, é interessante esse ponto de vista que você está trazendo, Miguel, porque a gente me lembrou um pouco da história dos poloneses, né, que perderam um pouco dessas raízes por causa de guerras. E você trazendo algo que ainda é muita realidade no nosso Brasil, né, o analfabetismo, né, e como que isso pode de fato trazer uma perda da referência histórica das pessoas, né, que eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. E na questão dos imigrantes espanhóis ainda existem outros fatores. Por exemplo, um dos fatores é que o espanhol, sendo muito próximo do português, na primeira geração, esses grupos sociais eles já foram, de uma certa forma, absorvidos pela cultura brasileira. Então não mistura muito mais rápido. Se você pega uma colonização, por exemplo, a imigração alemã, a italiana, a polonesa aqui no Paraná, que é muito forte, a alemã, a gente vê que os grupos sociais se organizavam em colônias e mantinham a língua e a tradição. Enquanto que a imigração espanhola, ela se dispersou e ela foi absorvida pela cultura brasileira. Também contribuiu para este desaparecimento, então, além dessa questão da proximidade da língua e também do analfabetismo da minha família, é o fato de que os espanhóis têm, por natureza, uma condição mais nômade, mais rebelde, se deslocam mais, se fixam menos, tem uma tendência para a mudança. Então, quando as poucas coisas que eu sei sobre a minha família, eles estavam sempre se mudando. Eles estavam se mudando de uma cidade para uma outra cidade, para uma outra cidade. Essa itinerância também fez com que eles se perdessem dentro da cultura brasileira. Então é um livro que geralmente é uma volta às raízes. Nesse caso aqui é uma volta a uma ausência, porque a gente não consegue encontrar documentos sobre ele. Eu não tenho uma foto do meu avô, e eu levo o nome do meu avô, Miguel Sanches Neto. Ele era Miguel Sanches, ou na Espanha Miguel Sánchez, e eu sou Miguel Sanches Neto. Então eu carrego o meu avô no nome, mas eu não tenho uma memória dele, eu não tenho um documento dele. Essa ausência no passado fez então com que me despertasse esse desejo de construir uma história fictícia para meu avô. Já que eu não consigo saber quem foi meu avô, eu vou criar um personagem. E esse personagem vai ser o avô que eu imagino ser. Então o romance é muito em cima dessa ideia de ficcionalizar a figura do avô. Muito bom. Eu quero aproveitar porque você fala, né, da questão do analfabetismo dentro da sua família. E como que isso em você reverberou diferente, né? Porque, Miguel Sanches Neto é doutor pela Unicamp, né? E pós-doutor
na Universidade do Minho, em Portugal. Então, quer dizer, você pegou isso que talvez poderia ser, para algumas pessoas, até uma espécie de karma, né? Uma questão genética. Não, você quebrou todos os parâmetros. E você tem vários livros, né? Mais de 30 livros. E eu achei interessante os nomes, ó. Chove sobre minha infância, né, do ano 2000. Um amor anarquista, 2005. A máquina de madeira, 2002. São todos livros muito curiosos, assim, pelo título, né? E recebeu, entre outros, o prêmio Cruz e Souza em 2002 e Binacional das Artes e da Cultura Brasil-Argentina em 2005. E mora em Ponta Grossa, veio aqui especialmente, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Carol. É sempre um prazer a gente discutir literatura, como eu dizia no início. Você fala ali de alguns títulos. Chove sobre a minha infância foi o primeiro romance que eu escrevi. Esse é totalmente autobiográfico. Porque geralmente quando a gente pensa na infância da gente, a gente idealiza. Foi um momento maravilhoso, a alegria, a união. Mas a minha infância foi muito dura. Foi a infância de um órfão, de uma família de analfabetos, de uma mãe que era costureira e que queria dar estudo para os seus filhos. Então, acho que muito pelo meu avô ter sido analfabeto, pelo meu pai biológico ter sido analfabeto, depois eu fui criado por um padrasto que não era analfabeto, mas tinha baixa escolaridade. Então, por conta disso, dessa narrativa familiar, de que os meus antepassados nunca tiveram acesso ao estudo, eu acabei querendo recompensar familiarmente essa formação. Eu fui a primeira pessoa na minha família a fazer um curso universitário, porque na nossa família não havia perspectiva de um curso universitário. A gente terminava o antigo ginásio, a 8ª série, e ia para o serviço rural, para o serviço braçal. Eu venho de uma família de agricultores. Você foi criada no campo ou não? Eu fui criado numa pequena cidade, numa família de camponeses, chamada Piabiru, perto de Campo Mourão. E a perspectiva que nós tínhamos era trabalhar na roça. Eu trabalhei na roça, eu trabalhei como boia fria, eu trabalhei como agricultor, trabalhei como técnico agrícola depois que eu fiz o ensino médio, e a nossa perspectiva de vida, ela estava muito restrita a essa história familiar dentro da agricultura. Sim. Nada contra a agricultura que pelo contrário, que defende esse país. É maravilhoso, né? Que é maravilhoso, mas também houve a possibilidade, a partir da minha geração, de que nós pudéssemos construir carreiras nas letras, carreiras na vida universitária, carreiras na pós-graduação, enfim, tudo aquilo que faltou aos meus antepassados, de uma certa forma eu tentei recuperar esse tempo perdido na minha formação. Então eu tenho, como você disse, dezenas de livros publicados, e esse Chove sobre a minha infância é um livro que é o meu primeiro romance, e ele me marca muito porque eu quis contar a história dessa família. Como é que nasce o escritor no Brasil? O escritor no Brasil, ele não vem de uma família de intelectuais que tinha uma grande biblioteca, que estudou nas melhores... Isso é meio constatado já? Isso é meio constatado. Olha. Boa parte dos escritores brasileiros vem das classes menos escolarizadas. Olha Boa só, parte deles vem de classes de trabalhadores. E acaba sendo também uma espécie, como na minha própria biografia, de compensação por toda aquela ausência de linguagem pela qual as pessoas da família passaram. Então é um romance que é triste porque, quer dizer, mostra como que essa família de agricultores, ela acreditava somente no trabalho braçal, quando havia uma outra possibilidade, que era o trabalho intelectual. Você mostra essa visão naquele livro? No Chove sobre a minha infância, que é um livro recomendadíssimo por vestibulares. Sim. Já teve em vários vestibulares do Brasil, agora está no vestibular da Universidade Estadual de Londrina, em uma universidade em Santa Catarina, mas já teve em vários vestibulares, porque mostra justamente essa condição do escritor brasileiro. Como é que nasce o escritor? Sim. Onde é que ele nasce? Em que família que ele nasce? Quais são os seus desafios? O desafio é adquirir uma cultura literária vindo de uma família de analfabetos ou de pessoas pouco escolarizadas. Doutor Miguel, e no seu caso, quando que nasceu esse escritor? Em um aspecto, quando que surgiu aquela vontade, aquele sonho, ou sei lá se foi uma possibilidade mesmo, e quando que se concretizou na sua primeira obra? Então, meu pai morreu quando eu tinha 4 anos de idade. Meu pai era analfabeto. E minha mãe conta, ele era comerciante, que todas as vezes que ele tinha que assinar um documento, ele tinha que colocar o dedo para fazer a assinatura do documento, porque ele não sabia escrever nem o seu próprio nome. Então eu fui muito criado nessa ideia de que eu tinha
que ter a escrita, que eu tinha que ter a linguagem, que eu tinha que ter a escola. E Deles mesmo ou era uma coisa tua? Ou o seu pai já falava? A minha mãe falava muito isso. E eu tenho pouca lembrança do meu pai, porque ele morreu quando eu tinha 4 anos. Mas ele contava para os amigos, ele disse que me pegava no colo e dizia assim, esse meu filho vai ser político, esse meu filho vai estudar. Eu acabei não derivando para a política, o que talvez seja uma grande sorte, e acabei derivando para a literatura, para a formação literária. Então, desde muito pequeno, havia um peso sobre as minhas costas, que era, esse menino vai ter que estudar, esse menino vai ter que escrever a história da família dele. Então, o Chove Sobre a Minha Infância é a história da minha família. Sim. Uma família que... eu sempre digo assim, as pessoas me perguntam, uma pergunta comum, quanto tempo você demorou para escrever o seu primeiro romance? Eu digo, esse romance demorou 100 anos para ser escrito. Que é a família. Que é a família, história, porque assim, eu escrevi em poucos meses, mas a minha bisavó era uma grande narradora, mas ela não tinha linguagem, ela não pôde contar a história. O meu avô não pôde contar essa história. A minha avó não pôde contar essa história. Mas a minha tá aqui, mãe, né? a minha mãe não pôde contar essa história. Então, durante 100 anos, a família teve que esperar para que nascesse o escritor. Muito bom. E para a gente fechar, como que as pessoas fazem para adquirir esse livro, os outros livros? Todos os meus livros estão nas livrarias comerciais, mas estão principalmente nas livrarias online. Na Amazon, na Cultura, enfim, nas grandes livrarias. E nas livrarias no Brasil inteiro. Exatamente. Esse é um livro da editora Amaralto, que é aqui de Curitiba, uma editora que tem uma presença bastante grande na literatura contemporânea brasileira. Sim, muito bom. Gostei muito de conhecer um pouco da sua história, viu? Obrigada por ter viajado, né, aqui de Ponta Grossa. E seja bem-vindo sempre e sucesso nos seus empreendimentos. Obrigado, Carol. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Eu que agradeço. Agora eu quero receber ela, que também está aqui hoje com muitas novidades pra gente. Ana, da Produtos que Evangelizam, seja bem-vinda. Tudo bem, Carol? Graças a Deus. E você? Também, trazendo novidades, né? O nosso catálogo. Gostamos de novidades. Olha, então. gente, olha cada coisa linda. Presta atenção, dá um close aqui, meu filho. Olha aqui, esses produtos aqui que já tô pensando no Dia das Mães já. Isso mesmo, essa nossa nova linha Cristal de Jesus das Santas Chagas, né? Nós temos os terços. Olha, gente, tem esses terços aqui, ó. Vermelho, o azul são de cristal, né? São terços banhados a ouro, com as pedras em cristal. São lindos, são dignos de mãe, entendeu? Dignos de mãe, né? Presente de presença, né? Porque mãe que reza mesmo todo dia, tá ali, precisa de um terço. Você também, né? Pode rezar, mas tudo bem. Exatamente. Então são os 2 terços. Temos a dezena também, o chaveiro. Que é esse aqui, né? Isso, a pulseira também. Essa pulseira é maravilhosa também, né, gente? Olha isso. Todos olha os que itens. delicadeza. Olha o tamanho desse coração aqui, ó. O chaveiro. Gente, tudo lindo, né? Esse aqui... Esse é um adorno. Que bonito. Esse é pra deixar assim mesmo, não? Como que a pessoa põe? Esse põe na parede. Isso, pendura na parede. Ele de pendurar, gente. Olha que lindo isso. Isso. Nossa, vai ficar muito chique lá na parede da mãe, né? E toda essa linha tá no nosso catálogo novo de maio e junho aqui. Inclusive que a Carol está na nossa capa também. Ah, que chique, viu? Que chique. Olha lá, olha lá. Já, né, com a nossa linha Cristal também. Sim. Então, quem quiser presentear a mãe, no nosso site, produtosquevangelizam.com.br. Esse aqui também, ó, de colocar no pescoço, não é não? Olha Esse aqui, é um colar gente. Olha que delicadeza isso. Também. Ó, presta atenção, porque isso aqui é uma raridade, ó. Deixa eu até botar. Você pega aqui, ó. Você não tem que ficar enfiando na cabeça, que eu sei que tem gente que faz isso. Você tem o fechinho aqui, entendeu? Bem bonito. Os meninos ficam dando risada, mas é verdade, entendeu? A pessoa quer enfiar na cabeça e daí arrebenta. E é uma peça bem delicada para usar no dia a dia. Lindo, aí, gente, lindo, lindo. Bom, camiseta, e a gente sabe o sucesso também. Que fez já, Exatamente. né? Tem outras cores, tudo, né? Tem, Você tá as que eu tô usando também, vários modelos também das blusas. Tá, então já estamos com a campanha oficial do Dia das Mães. Já Isso pode acessar mesmo. pelo site, produtosquevangelizam.com.br ou pelas revendedoras porta a porta que vão estar com esse catálogo aqui, certo? Esse é o nosso novo catálogo que tá aqui oficial. na mão da Ana. Isso, de maio e junho. E as lojas físicas de Curitiba e Fortaleza também. Sim, muito bom. Então, eu de você não demoraria para ir lá para o site, porque quando são peças assim, diferenciadas, o negócio, ó, é rapidinho, né? É verdade, o pessoal procura bastante. Obrigada, viu, Ana? Obrigada a você, Carol. Vamos fazer um intervalo bem rápido. Na volta a gente fala sobre a importância de você cuidar das suas crianças para evitar doenças sérias como a poliomielite. Eu volto já.
Vamos levantar esse clamor. Porque Deus quer agir na tua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Quinta semana do Cerco de Jericó, na noite de louvor. E Deus está conosco. Adoramos o Santíssimo com o Padre Mário Sartori. Senhor Jesus, cura o meu corpo, cura a minha alma. E vamos ouvir uma das maiores pregadoras e cantoras da Igreja Católica, Sueli Façanha. Receba esta graça no maior grupo nacional de oração. Noite de Louvor. Nesta segunda, 19h, venha ao auditório ou acompanhe a transmissão ao vivo, só aqui, na TV Evangelizar. Manual de sobrevivência e orientação da vida, a partir da Palavra de Deus. Recorde de vendas absoluto com mais de 6 milhões de livros vendidos. Padre Reginaldo Mazzotti lança seu mais novo título, Nunca Foi Segredo. Um livro prático, fácil de ler e com conselhos certeiros. Um volume para ter na cabeceira da cama e que já está disponível nas melhores livrarias do Brasil. Adquira já o seu. No Brasil. Ele que está à frente da batalha. No mundo todo. Um templo para lembrar e exaltar a misericórdia de Deus. Onde tem um bom assunto, tem um olhar atento da TV Evangelizar. Evangelizar é preciso. Grandes temas, histórias inspiradoras. Fé e entrega. Não perca as produções originais da TV Evangelizar. Conteúdo que informa e transforma. Evangelização e música. Vem pro Festival da Música Católica da Evangelizar. De volta com você de todo o Brasil, direto de Curitiba, cidade sede da TV Evangelizar. Mas eu falo com você através, principalmente, do sinal do digital, sinal aberto que está para todo o Brasil. É tão importante a gente ter esse sinal que chega na tua casa, porque é dessa forma que nós conseguimos ser uma igreja em saída, como diz e pede o nosso querido Papa Francisco. A igreja em saída, que não é você estar somente dentro do templo. Você consegue levar a palavra de Deus, levar a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas. Essa é a motivação deste mês, da segunda etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas, que nós iniciamos ontem, certo? Porque iniciamos um novo mês. E dessa vez nós olhamos para a virtude da esperança. Por quê? Porque nós precisamos ter essa esperança para poder expandir a TV. Expandir a TV Evangelizar significa novos canais de transmissão. Isso é muito grande, isso é grandioso e você pode fazer parte disso. Quando você faz parte disso, você nos ajuda na campanha de Jesus das Santas Chagas. De que forma que você pode contribuir conosco a partir deste mês? Através do boleto extra que está na sua casa, chegou já pelo correio, ou por aquele calendário que lá no começo do ano você recebeu para todos os meses do ano. Ali também tem o boleto extra da campanha de Jesus das Santas Chagas. Também você pode contribuir por Pix. Você está vendo aí, nesse momento, um QR Code que, se você agora pegar o seu celular e apontar a tela, você vai ser direcionado para fazer a sua adoração, a sua contribuição extra. Nos ajude, é muito importante que a gente possa ser essa igreja em saída e chegar mais longe. Eu estou falando desse mês de novos canais de televisão. Gente, isso é muito importante, isso é caro, isso custa e a gente precisa expandir. Essa é a igreja em saída. Então, nos ajude contribuindo também durante este mês de maio com a campanha de Jesus das Santas Chagas. Inclusive, você que se comprometer e conseguir colaborar em todas as etapas da campanha, ao final você vai receber um mimo que representa uma gota do sangue de Jesus, para que a gente possa te agradecer também. Mas desde já, você que já contribuiu na campanha anterior
que já contribuiu esse mês, nosso muito obrigado, tá? Em nome de toda a obra Evangelizar. Agora eu falo com você sobre poliomielite, uma doença que pode ter graves consequências na infância, na vida adulta, porque é provocada por um vírus. Porém, nós temos uma vacina e que muita gente tem se dispersado da importância que é essa vacina. Então, a gente preparou esse material para que você possa, de fato, não só criar a sua consciência, talvez você já tenha, mas e as outras pessoas que ainda não têm? Acompanhe comigo. As sequelas de uma das doenças mais temidas do mundo acompanham o Marcos há mais de 60 anos. Quando era criança, ele foi diagnosticado com poliomielite e a partir daí a vida mudou para sempre. Nós estávamos vivendo uma pandemia igual a nossa hoje da Covid, só que as pessoas não sabiam ao certo do que se tratava. Eu fui crescendo, minha perna direita passou a não se desenvolver como normalmente. A poliomielite é uma doença causada por um vírus, um poliovírus. É uma doença que tem como característica a febre, o mal-estar e principalmente a diminuição da força muscular. Então esses 3 sintomas, quando diagnosticados e diagnosticados tardiamente, podem comprometer até a vida do paciente. Na época em que o Marcos foi diagnosticado, não existia vacina. Ele teve que aprender a conviver com a doença. Fez várias cirurgias, depende das bengalas para se locomover e ainda enfrenta os sintomas da síndrome pós-pólio. O que é a síndrome pós-pólio? É uma fraqueza generalizada. É fadiga, problema do sono, a questão aí de deglutição da garganta. Nós temos que fazer exames periódicos de sangue. A poliomielite foi erradicada do Brasil no ano de 1994. Mas com a baixa cobertura vacinal que o país tem registrado, a situação pode mudar. Para se ter uma ideia, a meta é vacinar 95% do público-alvo, mas apenas 34% das crianças foram imunizadas. Nós também fomos erradicados do sarampo, e num passado recente nós tivemos o sarampo voltando. Então a gente alerta a população da importância da manutenção do calendário de vacinação. Então é extremamente importante que as famílias fiquem atentas, não deixem de levar seus filhos às consultas. Hoje o Marcos faz parte de uma associação que apoia pessoas que tiveram poliomielite e luta para conscientizar sobre a importância da vacina. Na minha época, muitas crianças morreram. Elas que ficaram vivas tiveram uma consequência gravíssima, como uma sequela pro resto da vida, que a gente tem que estar lutando agora por várias terapias, enfim, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, procure vacinar, a vacina é importante, a gotinha é fundamental, a polio pode voltar. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até o dia 30 de setembro. Todas as crianças menores de 5 anos de idade devem ser imunizadas. O Brasil é o país no mundo que tem o melhor programa nacional de imunização, então não justifica nós não realizarmos a vacinação dos nossos filhos e também nós não tomarmos as vacinas. Todas as vacinas que são licenciadas e que são liberadas, elas são vacinas seguras sim para os nossos pacientes, para nós realizarmos a vacina e para os nossos filhos realizarem também. Então aproveite esse chamado para você organizar a sua família e, de fato, levar as suas crianças para vacinar. Programa de amanhã a gente vai falar sobre algo muito interessante dentro do marketing que vai explicar o teu hábito de consumo. Você vai entender por que você gosta de certas coisas, por que você compra certas coisas através do neuromarketing, um tema que a gente vai falar. E também vamos falar sobre os benefícios dos animais de estimação. Então eu espero você às 3h30 da tarde. Beijo, fica com Deus. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Divina Receita de hoje. Como você está vendo, como já outras vezes nós